Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre panfletos. Olá, intérprete querido, tudo bem? Tudo certinho? Qual é o nosso sinal de panfleto? Boa! Ler e interpretar panfletos, identificar as características e a finalidade dos panfletos, reconhecer os modos verbais utilizados em panfletos. Tanto quando alguém te oferece um panfleto na rua, a fim de divulgar um produto, um serviço, uma ideia, você aceita e depois descarta no lugar adequado? Qual é a sua postura em relação a isso? Você sabia que os panfletos apresentam uma variedade de temas relevantes para a sociedade? Sim. Vamos ver o que você sabe sobre panfletos para começarmos a aula. A ideia aqui é acessar o jogo no link. Está aqui o link, WordW17 AllNet Play. Você pode clicar sobre esse link e acessar o jogo. Então, o que você sabe sobre panfletos? Aqui temos o panfleto, do mês do Setembro Amarelo, o mês internacional da prevenção ao suicídio. E qual é a principal mensagem que você olha para o panfleto e já vê? Não desista de seus sonhos. E a cor, Cada mês, dependendo da campanha, tem uma cor. Por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, contra o combate do câncer de mama, Novembro Azul, contra o câncer de próstata. Então, cada mês, basicamente, tem uma cor para isso. E setembro é essa cor amarela. O que é um panfleto? Um panfleto apresenta informações sobre um determinado serviço, produto, com que objetivo? Por que eles te dão o panfleto na rua? Com o objetivo de incentivar o leitor a adquirir esses produtos, esses serviços e divulgar campanhas sociais, campanhas de sensibilização para mudar o comportamento do leitor. Então você está passando, olha aí freguesia, e você ganha um papelzinho. Então tem a chamada oral no meio da rua e como ele não pode falar tudo que ele quer daquele serviço, ele te dá o panfleto, ele te dá o flyer. Então é interessante isso. A sua estrutura apresenta a linguagem verbal e não verbal juntas, podemos observar aqui o laço amarelo, do Setembro Amarelo, e também percebemos o quê? Que é comum conter jogo, de sentidos, jogos de palavras, para chamar a atenção e o uso de verbo no imperativo. Então aqui eu já tenho, não desista de seus sonhos. Então já tem aqui uma ideia, Você consegue, não desista. Eu já vejo que o verbo, o que acontece com ele aqui? Ele está no modo imperativo. E por que o verbo está no modo imperativo? Você pode estar se questionando nesse exato instante. Como que eu faço, prof, o modo imperativo? O modo imperativo é um pedido, uma ordem, um conselho. Veja isto. Ouça essa questão. Faça a atividade. São comandos, São ordens. Preserve a vida. Um conselho, Então, o modo imperativo, e ele só existe no imperativo afirmativo e no imperativo negativo, sendo que não temos a primeira pessoa, eu não posso dar uma ordem para a primeira pessoa, tem para tu, a partir da segunda. Então, assim que funciona. Chegamos com isso, cara estudante, à atividade 1. Observe conosco aqui na tela a proposta A. Na peça publicitária, lemos, não desistas de seus sonhos. Qual o efeito de sentido dessa mensagem no contexto do panfleto? O contexto, Você relê e vê o efeito da mensagem. Na proposta B, o panfleto utiliza a cor amarela destacada nas frases e imagens. Qual a relação da escolha dessa cor com o tema da campanha? O que você acha desta cor com o tema da campanha? Aqui as palavras estão em amarelo. Percebeu? Então o que vai acontecer agora? Você faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltei. Vamos gabaritar a atividade 1. Então, na proposta 1, qual é o efeito de sentido da mensagem no contexto do panfleto? Retomando aqui o panfleto, né? Não exista de seus sonhos, Setembro Amarelo, Mês Internacional da Prevenção ao Suicídio. E o símbolo, o laço amarelo. Observamos o quê? Que os verbos estão no modo imperativo e também observamos mais ainda o quê? Todas as palavras estão escritas em amarelo. Qual será o objetivo disso? Eu te perguntei, né? Na letra B, ó. Então, gabaritando, a gente tem que a mensagem Não Desista de Seus Sonhos, ela traz um apelo aos leitores que não desistam apenas dos seus sonhos, né? Qual que é o apelo, assim? Mas que eles não desistam da vida, que é uma campanha de alerta contra o suicídio. E na letra B, ó, por que está tudo aqui em amarelo escrito, né? Que é o que a gente está perguntando. Justamente para fazer o quê? Chamar a atenção com o nome da campanha. Qual é o nome da campanha? Setembro Amarelo. Então, por isso, todo esse amarelo. Setembro Amarelo, Mês Internacional da Prevenção ao Suicídio. O panfleto, como bem se pode ver, ó, tem ali na imagem o panfleto Setembro Amarelo, né? A gente observa que ele tem o quê? Cores vivas, títulos, Setembro Amarelo, olha lá em cima. Grandes as letras, chamativas, né? E a diagramação, ó, é fácil de entender. Você não tem nada muito rebuscado, tal, ele é bem básico para entender mesmo. Então, ao mesmo tempo, não podem ser muito grandes nem muito pequenos, pois assim podem fazer com que o leitor perca o interesse. Como o nome já diz, ó, panfleto, ele é uma coisa de mais ou menos 1/4 de papel sulfite ou meio papel sulfite, para você ter uma ideia do tamanho. Por quê? O objetivo é que a pessoa pegue e leia, guarde na bolsa se interessar, se não, dê o descarte correto. Então, esse é o objetivo, né? É um tipo de marketing direto ali com o público, a pessoa está na rua panfletando. Inclusive, pessoas, né, ficam no farol, no semáforo, panfletando, são contratados, até um emprego ser panfletista, né? As pessoas ficam lá. Não confundir o panfleto com aqueles encartes, né, tipo livrinho que eles dão, que ele é diferente. Estão falando de uma única folhinha, como você vê ali, ó. O próximo panfleto tem respeito, porque o pedestre também é responsável pela segurança de trânsito. Observe que o mês de maio também é um maio amarelo, só que agora o amarelo, né, na campanha do quê? Do trânsito. Então, a atividade 2, proposição A, o que ela pede, ó? Em nosso calendário temos meses específicos que tratam de campanhas especiais sobre temas de muita relevância. Você já ouviu falar de Maio Amarelo? Juntamente com um colega, faça uma lista de campanhas que associam mês com alguma cor e seus objetivos. No início desta aula, nós já conversamos, então, ó, já dei umas dicas sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Setembro Amarelo. Que outras será que tem? Como será que você percebe isso? Converse com um colega, veja o que vocês levantam. E na proposta B, a finalidade do panfleto lido, né? Então, estamos nos referindo a este panfleto, tá? Respeito, porque o pedestre também é responsável pela segurança do trânsito. E na letra C, qual é a importância social de campanhas como essa? Então, revendo aqui o panfleto, ó, eu já observo alguns detalhes do gênero. Respeito, porque o pedestre também é responsável pela segurança. Aqui no Maio Amarelo, olha só, eu tenho uma palavra só em amarelo. Diferentemente, né, se eu for até comparar antes de fazer o exercício, com o Setembro Amarelo. Você pode perguntar, nossa, gosto tanto de amarelo. Que amarelo é uma das cores favoritas na técnica de cartazes para chamar a atenção, né? Então, você escreve em preto, destaca em amarelo. Escreve em azul, destaca amarelo. É por isso que a cor amarela é tão solicitada, né? Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo. Estou aqui te esperando.
voltei, gabaritar contigo. Na proposta A ideia é fazer uma lista. Então, alguma sugestão, né? A campanha Maio Amarelo chama atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Que outras a gente pode saber que tem, então? Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. O Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata. O Agosto Dourado, a importância do aleitamento materno, né? E o Setembro Azul, as lutas da comunidade surda, dentre outras, né? Então, vários meses tem várias campanhas, tá? Associadas às cores. Na letra B, a finalidade do panfleto lido, né? Conscientizar sobre a circulação compartilhada entre quem? Entre pedestres e ciclistas. Então, essa é a conscientização proposta. Na letra C, a importância social das campanhas, né? Então, previnem doenças, acidentes, mortes. Então, sempre essas campanhas têm uma importância social no sentido de sensibilizar e promover a conscientização sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. Respeito, porque o pedestre também é responsável pela segurança. Então, o que eu vejo aqui na imagem, né? Vamos contextualizar. O pedestre está como? Com os fones de ouvido, no celular, sem prestar atenção no trânsito. Por vezes, não só essa circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres pode ter esse encontro inesperado e aí causar um acidente, mas também as pessoas atravessam a rua fora da faixa, a pessoa não ouve porque está com o fone, né? Então é necessário tomar cuidado mesmo, né? Quando está com o foninho. Principalmente quem? Né? Quem que usa tanto foninho? Para e pense. Então, assim, ao atravessar a rua, ao dirigir, ao estar numa via compartilhada, muita atenção, porque a pessoa se distrai e o que acontece, né? A pessoa também é responsável pela segurança no trânsito. Seguimos com a nossa leitura aqui sobre os modos verbais. Então, quais são os modos verbais? Em língua portuguesa, nós temos 3 modos. O indicativo, né, que indica um fato certo, que aconteceu de fato. O indicativo, conforme a gente já estuda desde o 6º ano, sabemos que tem 6 tempos. A saber, o presente e o que não era hoje foi ontem. Então, nós chamamos de pretérito. E quais são os pretéritos? O pretérito perfeito, por exemplo, amei. Uma ação que começou no pretérito e acabou no pretérito. O pretérito imperfeito, amava, é uma ação que começou no passado e graças a Deus continua até hoje. Amava e continua amando. E o pretérito mais que perfeito, que é considerado o pretérito dos pretéritos. Por exemplo, amara. Amara antes dos 21 anos. Veja, é uma ação que acontece rapidinho antes de outra. Temos o presente, amo, e os 2 futuros. O futuro do presente, a gente brinca que é o tempo do rei, né? Amarei. E o futuro do pretérito, é o tempo do ria, amaria. Então, no indicativo, que a gente acabou de recordar aqui, nós temos 6 tempos dentro deste modo. E aí passamos para o modo subjuntivo. E o que o modo subjuntivo propõe? Um fato hipotético, uma dúvida, uma possibilidade, um desejo, uma hipótese, que eu ame. Então, é o presente do subjuntivo. E é conjugado com o auxílio do pronome. No futuro, como eu vou dizer? Quando eu amar, né? E no pretérito do subjuntivo, no imperfeito, se eu amasse. São 3 tempos com o pronome auxiliar. E chegamos ao objeto de estudo imperativo, que é utilizado aqui nos panfletos, que imprime ordens, pedidos, né? Lembrando que imperativo eu só tenho o quê? Afirmativo e negativo. Ah, professora, mas quando eu pesquiso no dicionário, aparece o verbo lá em que formato? De que jeito? Aí nós chamamos o quê? Na forma nominal, que é o infinitivo, amar. E temos o gerúndio, amando, né? E o particípio, amado. Então, eu tenho também as formas nominais dos verbos.
Quando você vai pesquisar um verbo, você sempre vai procurar no dicionário o significado no infinitivo, né? Então, falar, vender, sempre com as conjugações ar, er e ir. Ah, prof, mas o verbo pôr acaba com o? Não. O verbo pôr é o antigo verbo poer. Aí você já sabe que ele pertence também à segunda conjugação. Visto isso, nós sabemos então dos modos verbais em 3 opções, digamos assim, né? Então, ó, indicativo, subjuntivo e imperativo. E chegamos ao novo panfleto, né? Olhe com detalhe este panfleto. São 210 mil vítimas fatais no Brasil. Trânsito é feito de gente e a gente merece respeito. Hashtag, né? Nós somos o trânsito. Eu observo que as pessoas estão fazendo o quê? Segurando plaquinhas. E as plaquinhas, ó, tem muito a ver com a pessoa que está segurando? O deficiente físico segurando a placa que o representa. O ciclista, como é que eu sei que é o ciclista? Além dele ter a bicicleta, ele está com o capacete. O idoso, representado aqui pela figurinha com a bengala também, ó. O motociclista, olha o capacete no braço, sempre observar os detalhes, né? As crianças, o motorista para ele cuidar, ó, com o deslizamento. E aqui, ó, crianças, ó, jogando bola. Aqui, ó, a travessia segura, né? Indica o que tem escola perto. Então, eu tenho que observar que o Maio Amarelo, né? Atenção pela Vida, ele teve esta campanha aqui neste panfleto. Com isso, visto bem os detalhes, né? Já dando quase um spoiler da questão, nós chegamos às questões A e B. Vamos verificar o que diz na questão A. Releia. O trânsito é feito de gente, a gente merece respeito. Analise e explique como a linguagem verbal se relaciona com a linguagem verbal, não verbal, né? A linguagem não verbal. Não verbal, as placas, as pessoas, né? Entenda-se isso. Se relaciona com o quê? Com a linguagem verbal. Então, olha aqui, ó. A linguagem verbal do anúncio. Trânsito é feito de gente e a gente merece respeito. E a linguagem não verbal? Além dos gestos, das placas, dos sinais, eu observo as pessoas numa determinada condição. Então, eu tenho que observar isso aqui também. Ok? Ficou claro? Ótimo. Seguimos para a proposição B. Geralmente, nos panfletos, o modo verbal mais utilizado é o imperativo. Por quê? Porque é apelativo, porém, neste, há opção por um outro modo verbal. Então, por isso, eu retomei ali, ó, o indicativo, o subjuntivo. Eu quero que você identifique qual é o modo verbal utilizado na campanha. E por que esse modo foi utilizado? Então, aqui eu tenho, ó, trânsito é feito de gente e a gente merece respeito. Quais são os verbos? É e merece. Estes verbos estão em que modo? Pensa aí, que eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei
Vamos às respostas? Será que você acertou? Conseguiu chegar às conclusões necessárias? Então, na letra A, a linguagem não verbal apresenta uma diversidade de pessoas que carregam diferentes placas de trânsito, indicando que fazem parte do trânsito. O trecho verbal, o trânsito é feito de gente e a gente merece respeito, reforça a imagem de que o trânsito é para todos e que todos merecem respeito. Na proposição B, né, você viu que o modo verbal utilizado na campanha é o indicativo, porque expressa um fato certo, né? E é utilizado na campanha para reforçar a afirmação feita. Temos um novo panfleto aqui, ó, hashtag diga não ao cyberbullying, né? Então observe bem o panfleto, ó. Solidão, abuso, desrespeito, ódio, abuso, medo, intolerância, ansiedade. Qual que é a análise que a gente faz desse panfleto? Então, cyberbullying é uma forma de bullying que se efetiva pela internet e é uma violência de que maneira? Ela é repetitiva, persistente, que é direcionada a alguém para intimidar, humilhar ou maltratar essa pessoa. Trata-se, então, de uma campanha de responsabilidade social. O modo verbal utilizado na campanha, qual que é? Diga não. Quem diga? Diga você. Eu já sei que está no modo o quê? Imperativo. E expressa um apelo, alertando em relação ao cyberbullying. A atividade proposta aqui é a atividade mão na massa. Você já deve ter visto, né, esse aplicativo Canva, www.canva.com. E qual que é a ideia? Que você elabore um panfleto de incentivo à participação das aulas e compartilhe com seus colegas através do aplicativo de mensagens e dentre outros. Então, acessa o Canva, né? Escolhe lá o melhor formato que você quiser, o template, né? Digamos assim, da cor que você quer, com o fundo que você gosta, com as imagens que você acha que são interessantes e produz. Para alcançar o seu objetivo, eu aconselho que você observe alguns detalhes. Então, vamos elencar aqui. Colocar a informação mais importante no início do panfleto, apostar em imagens de alta qualidade, ter cuidado com o contraste das cores, ter o público leitor em mente, que no caso será aquele aluno que não está participando das aulas. E conte com uma estratégia de divulgação. Então, por vezes, você pode dizer, ó, eu vou te passar um panfleto, quero que você compartilhe, por exemplo, com os seus contatos. Compartilhe nas suas redes sociais. Então, é uma estratégia que você pode estar seguindo, pode estar adotando. O que aprendemos? Lemos e interpretamos alguns panfletos sobre campanhas de conscientização e sensibilização, né? Analisamos características e finalidades dos panfletos lidos. Aprendemos os modos verbais, indicativo, imperativo, subjuntivo. E produzimos o quê? Um panfleto de conscientização de alunos para a participação nas aulas. Neste vídeo falamos sobre panfleto, espero que vocês tenham gostado e até breve.